paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo do capítulo 6 de 2 Reis nos traz que nada está além do alcance de Deus, nem um machado perdido, nem um exército inteiro. O olhar espiritual é essencial. Precisamos pedir a graça de ver com os olhos da fé, como Eliseu pediu por seu servo. A misericórdia pode interromper ciclos de guerra. Mesmo nos momentos de fome, dor e desespero, o Senhor prepara o caminho da salvação. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Ide, respondeu-lhe ele. Mas vem também tu com os teus servos, e ajuntou um deles. Eu irei, disse ele. E partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhe: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e veja onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: Ele está agora em Dotaim. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feri de cegueira esses homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem esta cidade. Segui-me. Vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estava em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele. Fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água, para que restaure as forças e volte em seguida para junto de seu senhor. O rei mandou que se lhe servisse um grande banquete, e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade, e eles voltaram para o seu soberano. A partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram suas incursões nas terras de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade, e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabe de grãos, 5 ciclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: Socorre-me, ó rei, meu senhor. O rei respondeu-lhe: Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura, com a eira ou com o lagar? E ajuntou: Que te aconteceu?
Ela respondeu: Esta mulher que aqui vês disse-me: Dai-me o teu filho para o comermos hoje, amanhã comeremos o meu. Cozemos então meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: Dai-me o teu filho para que o comemos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes, e como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa, e os anciões sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciões: Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeliu. Mas não se ouve já o ruído dos passos de seu homem que o segue? Não tinha ainda acabado de falar, quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda? No capítulo 7 de 2 Reis, a palavra profética de esperança surge mesmo no ápice do desespero. Deus age de forma inesperada, mudando o curso da história com um toque invisível. Os sírios fogem sem ninguém levantar espada. A incredulidade impede de desfrutar as bênçãos. Até os leprosos, rejeitados da sociedade, são instrumentos para anunciar o dia da salvação. 2 Reis, capítulo 7. Eliseu disse-lhe: Ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um ciclo à porta de Samaria, e 2 medidas de cevada, também um ciclo. O oficial, em cujo braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu o verás com os teus olhos, respondeu Eliseu, mas não comerás. Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina a fome ali. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos? Se nos quiserem matar, pois bem, morreremos. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros, de cavalaria e de um grande exército, e disseram uns aos outros: Isso é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram. Deixaram ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, pratas e vestes, que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: Não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos e informemos a casa do rei. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhe: Entramos no acampamento dos sírios. Não há ali ninguém, nenhuma voz humana sequer. Só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite, o rei levantou-se e disse aos seus servos: Vou dizer-vos o que tramam os sírios. Ele sabe que estamos famintos. Por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra: Tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será de todo o povo de Israel, que ficou e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos, e o rei os enviou para seguir as pisadas do exército sírio, dizendo-lhes: Ide ver. Eles seguiram os rastros do sírio até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram ao rei:
Saiu então o povo e pilhou o acampamento de sírios. E vendeu-se uma medida de flor de farinha por um ciclo, e igualmente por um ciclo 2 medidas de cevada, como o Senhor o dissera. O rei confiara a guarda da porta ao oficial, em cujo braço se apoiava. Mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou. E ele morreu, como havia predito o homem de Deus, quando o rei descera à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, esta mesma hora, 2 medidas de cevada valerão um ciclo. Na porta de Samaria, e uma medida de flor de farinha, um ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: tu o verás com os teus olhos, mas não o comerás. Foi o que lhe aconteceu, pois o povo atropelou a porta e ele morreu. Nesse trecho do capítulo 8 de Reis, a mulher sunamita representa a alma fiel que crê, obedece e espera. Mesmo em tempos de perda, a mão de Deus age no tempo certo. Geazi, apesar de seus erros anteriores, ainda está presente como testemunha dos feitos de Deus. O rei, representante do mundo, é movido a fazer justiça, porque houve testemunho fiel e verdadeiro. 2 Reis, capítulo 8, dos versículos 1 ao 6. Eliseu dissera à mulher, cujo filho ele ressuscitara: parte com todos os teus e habita no estrangeiro, porque o Senhor fez vir a fome e ela virá sobre a terra durante 7 anos. Essa mulher fez o que lhe disse o homem de Deus. Emigrou com sua família e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Passados 7 anos, voltou da terra dos filisteus e foi falar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e pedia-lhe que lhe contasse os prodígios que Eliseu tinha feito. Geazi estava justamente contando como Eliseu havia ressuscitado o morto, quando a mulher, cujo filho ressuscitara, chegou para implorar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. Geazi exclamou: ó rei, meu senhor, eis a mulher com o filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e esta narrou-lhe o acontecido. Então o rei fê-la acompanhar por um eunuco com a seguinte ordem: fale restituir tudo o que lhe pertence, assim como todos os rendimentos de sua terra, desde o dia em que ela deixou até o dia de hoje. Nesse trecho do discurso de despedida do Evangelho de João que nós vamos ler hoje, Jesus promete enviar o Espírito Santo, chamado aqui de Paráclito, que quer dizer consolador, advogado, para estar com os discípulos para sempre. Ele o apresenta como o Espírito da verdade, que habitará nos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Jesus reafirma que não deixará os discípulos órfãos e que voltará a eles de forma espiritual. Ele também ensina que o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que ele ensinou. Jesus então oferece a sua paz, uma paz que o mundo não pode dar, e pede que os discípulos não se perturbem nem tenham medo. Por fim, Jesus se despede dizendo que vai para o Pai, mas isso não é motivo de tristeza, pois o Pai é maior. Sua saída é parte do plano divino, e ele o faz por amor e obediência ao Pai. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 15 ao 31. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, por que razão há de manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas, antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. O trecho do Salmo de hoje nos traz que, em tempos de luta ou desequilíbrio, este Salmo vai nos ensinar a confessar a dor sem perder a fé, mesmo quando Deus parece distante. Ele está preparando um livramento para os que o temem. A fé serve como um estandarte visível, uma bandeira que aponta para a esperança. Salmo 59, dos versículos 2 ao 6. Quando guerreou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Soba, e quando Joabe, voltando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, vós nos rejeitaste, rompestes nossas fileiras, estais irado, restabelecei-nos. Fizestes nossa terra tremer e afendeste. Reparai suas brechas, pois ela vacila. Impusestes duras provas ao vosso povo. Fizeste-nos sorver um vinho atordoante. Mas aos que vos temem destes um estandarte, a fim de que das flechas escapassem. Esse trecho de sabedoria nos alerta com firmeza sobre o poder da palavra e a presença constante de Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele vê o coração, ouve até o sussurro e conhece as intenções por trás de cada pensamento e fala. O texto nos convida a 3 atitudes essenciais. Primeiro, vigiar o que dizemos. Murmurações, críticas vazias e palavras injustas revelam o que há no coração. A segunda atitude é cultivar a retidão interior, pois Deus prescruta o íntimo, não apenas o exterior. E, por fim, respeitar a ação do Espírito Santo, que é benfazejo e presente em toda parte. Sabedoria, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e Ele que tem unidas todas as coisas ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É com efeito um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.